Dessa vez trataremos de um estudo autobiográfico, texto de 1925 de Freud, e como o próprio título já diz, é bastante autoexplicativo, obviamente Freud vai fazer uma autobiografia. É importante marcar que Freud não era fã das biografias efetuadas por biógrafos ou por pessoas próximas a eles, ainda que isso não tenha impedido, por exemplo, Ernest Jones de fazer uma grande biografia, uma biografia oficial, diga-se de passagem, mas mesmo assim repleta de interesse para pesquisadores, bem como Peter Gay, com a sua famosa biografia sobre Freud, que além de ser um pouco mais crítica, foi escrita também um pouco mais à distância, afinal Peter Gay era um pesquisador americano. Mas, enfim, retornando ao texto, Freud nesse momento acha importante divulgar para o mundo um pouco de sua história, pois afinal sua história se confunde com a criação da própria psicanálise. Ou seja, falar de uma autobiografia de Freud implica também falar em uma, metaforicamente dizendo, biografia da própria psicanálise. Freud e a psicanálise se misturam. Ele começa contando sua história desde a infância, do apoio que teve do pai para poder seguir uma carreira que o satisfizesse, ou seja, de uma carreira que o fizesse feliz, algo que é raro até hoje em dia, se prestarmos atenção nas famílias. Freud também conta um pouco da sua escolarização, uma escolarização que é muito diferente da escolarização atual, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, até sua chegada à medicina, na qual ele desfia alguns nomes de professores que foram influência para ele, enfim, mas o que mais importa é perceber a profundidade da formação em medicina da época, a variedade e a riqueza de campos estudados pelos interessados na medicina. Freud, obviamente, era um poeta, era um artista muito mais do que um cientista, e mesmo assim se interessou por campos bastante distintos da grade oferecida na Universidade de Viena. Com isso, se forma médico muito jovem, narra um pouco de seu começo como um médico afeito às doenças nervosas na época, mas ele acaba se centrando mais, como seria esperado, no seu encontro com Breuer e na invenção da psicanálise, na torção que ocorre entre as hipóteses causais do que fosse até então as famosas doenças nervosas e as questões neuróticas e fundamentalmente de origem sexual, isso pensando-se em 1890, ou seja, algo que nossos bisavós ou até mesmo tataravós poderiam se defrontar, ou seja, um verdadeiro escândalo para a sociedade da época. Freud também narra os seus encontros com os seus pares, que se tornam seus pares, Ferenczi, Jung, Abraham, enfim, e também as suas dissensões. Freud também era conhecido por não gostar de ser contrariado e principalmente acabar se afastando de alguns nomes, como Rank, como Adler, enfim. Eu indico esse texto para aqueles que gostam de história da psicanálise, para os pesquisadores que tentam escrever ou precisam obter elementos sobre a história de Freud, mas fundamentalmente eu também dedico aos psicanalistas que precisam saber do que ocorreu antes deles. A psicanálise não começou com eles, a psicanálise começou com um homem chamado Sigmund Freud. Esse homem não deixa de ser um líder fundador e é importante saber sobre o papel dos líderes nos grupos. Afinal, o grupo é a cara do líder. Eis um bom texto. Boa leitura.